Nesta aula, nós vamos trabalhar as equações de retas. Aí nós temos as equações paramétricas, nós temos as simétricas, nós temos as reduzidas, nós temos as paralelas aos planos e paralelas aos eixos. Então, vamos trabalhar cada uma delas, tá? Então, a paramétrica, como identificar o ponto e o vetor, que são fundamentais para você calcular ângulo, calcular distância, ângulos se forem concorrentes, distâncias se são paralelas. Então, para isso, você precisa identificar o ponto e o vetor de cada uma delas. Então, vamos ao primeiro exemplo. A estrutura que se apresenta aqui é da equação paramétrica. Então, você vai ter x, y, z como primeiros elementos. Aqui você vai ter identificado o ponto e tudo que acompanha a letra t, que é o parâmetro utilizado para a representação da paramétrica, todos os coeficientes que acompanham a letra t fazem parte do vetor. Então, nós temos dois exemplos aqui, uma paramétrica da reta R e essa aqui da reta S, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Em x o ponto vale 3, em y o ponto vale 2 e em z ele vale 0. Então, ó, 3, 2, 0 é o ponto. O vetor é tudo que acompanha a letra t, que é o parâmetro utilizado para a equação paramétrica. Então, nós temos 1, menos 1 e raiz de 2, como está indicado no vetor R aqui em cima. Na equação paramétrica S, tá? Você vai ter aqui o ponto 2, 3 e menos 5, tá? E o vetor 1 e raiz de 2, certo? Vamos para a equação simétrica. A equação simétrica, ela sai da paramétrica, isolando o valor de t. E no final, ela se apresenta desse jeito aqui, ó. Então, às vezes, só aparece, por exemplo, x sobre nada, y sobre alguma coisa e z sobre alguma coisa também. Quando não tem nada, o denominador é 1. E toda equação simétrica, ela se apresenta com esse sinal de igualdade, justamente porque se isolou t e aí você vai ter a igualdade, conforme apresentamos na apostila, tá? Então, nós temos aqui, ó, o valor em x, você não tem somado nada a ele. Então, no ponto, ele vale 0. Ah, mais um ponto. O valor em x, os valores que representam o ponto, eles sempre acompanham as variáveis que estão no numerador da equação. O denominador, ele vai sempre trazer o vetor. Então, nessa primeira aqui, em x, com x não está acompanhando nada, então o ponto vale 0. Em y ele vale mais 3 e em z ele vale mais 2, porque isolando o y tu vai ter 3 positivo, isolando o z tu vai ter o 2 positivo também, ok? E o vetor se apresenta no denominador, 1, 2 e 1, tranquilo. Nessa segunda equação que eu coloquei aqui, ó, o x está acompanhado com 3 no numerador. Esse valor aqui é o valor do ponto. Então, isolando o x, tu vai ter 3 positivo, isolando o y, tu vai ter menos 1, isolando o z, tu vai ter 2 positivo. E o vetor no denominador, 1, 2 e 1. A equação reduzida com variável livre x, ela tem essa representação, ó, você tem y e z, y e z. E o x, ele está representado aqui junto com o vetor, tá? Então, essa equação aqui, ela demanda um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, por quê? Porque se eu digo que a equação reduzida com variável livre x, eu tenho algumas coisas fixas, que é o ponto e o vetor. O valor do ponto em x vale 0 e o vetor vale 1, tá? É uma regra. E aí, nós vamos observar aqui, ó. Como aqui eu tenho y e z aqui na frente, tá? Então, o x não aparece. Então, a variável livre é o x. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, com a variável livre y. Tá vendo, ó? O x e o z aparecem aqui, o y aparece como o vetor, tá? Aqui, ó, x e z, o y não aparece aqui, ele aparece como vetor apenas, tá? A mesma ideia com a variável livre z, tá? Assim como os pontos fixos em x é 0 e 1, em y também vai ser 0 e 1, e em z também 0 e 1.
de acordo com a escrita da equação. Então, vamos ver aqui, ó. O ponto, então, nessa aqui, ele se apresenta como 3 negativo em x, em y, perdão, e aqui o 4 positivo em z. Em x, ele é fixo, 0. Em x, o vetor vale 1, fixo, porque a variável que está faltando aqui é o x, então a variável livre é o x. O valor que acompanha o x em y é 2. E o valor que acompanha o x no z é menos 1. Esses valores que acompanham o x, tá? São os valores do vetor. A mesma ideia se apresenta com a reta S, tá? Então, o ponto em x ele é fixo, 0, tá? Em y ele vale 3 e em z ele vale menos 1. O vetor é 1 fixo em x, certo? O valor em y ele vale m e o valor em z ele vale 2. Outro exemplo aqui com a variável livre y. Então, aqui eu vou ter a reta S, x igual a 3 menos 3y e z igual a 2y mais 5. Temos que observar que às vezes, tá, estão fora de ordem, como eu coloquei esse exemplo, tá? Então, o ponto em y, ele vai valer 0. E o vetor, ele vale 1 em y. Então, esses dois valores, eles ficam fixos, tá? Aí, o x, o ponto vale 3. Em z, o valor do ponto vale 5. O vetor em x vale menos 3. E o vetor em z, ele vale 2. A mesma ideia aqui, ó. O ponto em y é 0 e o vetor em y é 1. Então, esses são fixos. Aqui na equação com o x, eu só tenho o valor do ponto. Então, em y aqui eu não tenho nada, então ele vai ser 0. E em z, eu tenho alguma coisa? Também não tenho, então vai ser 0. Então, o ponto nessa equação aqui vai ser 5, 0 e 0. O vetor, ele vai ser 0 no x, porque não tenho nada com o y aqui na escrita. O valor em z, ele vai ser menos 2, ok? Vamos ver agora essa equação aqui. X igual a 4 e y igual a 3. O que isso significa? Significa que o ponto em x ele vale 4 e em y ele vale 3. E o vetor aqui não aparece, tá vendo? Nem em x e nem em y, então ele vale 0 e 0. Como a variável livre aqui é z, o valor fixo é 0 e 1, né, em z. Então ficou 0 no ponto e 1 no vetor. Esse exemplo do lado, que seria da reta S, você vai ter o ponto em x, que vale menos 5, o ponto em y, que vale menos 2. E em z é fixo, é 0. Nessa equação, eu só tenho o valor do vetor em x, então ele vale 3. Em y ele vale 0 e em z ele vale 1 porque ele é fixo, tá? Outra equação que nós temos é paralelas aos planos. Então, ela pode se apresentar escrita desse jeito ou desse jeito aqui. Então, você vai ter aqui, ó, o ponto identificado como y igual a 3, o x vale 3 positivo e o z menos 1. E o vetor segue a ideia da equação simétrica. Ele aparece no denominador. Então, vai ser 8 no x e menos 6 no z. Em y não aparece nada, tá? Então, essa aqui ela é paralela ao plano xz. O vetor, nesse caso, ele vale 0, tá? Outra forma de apresentar a reta paralela ao plano é desse jeito, com ponto e vírgula, tá? Então, eu vou ter o 6 e o m, que estão no denominador, são os valores do vetor. Então, 6 e m... E como ela é paralela ao plano x e y, o z vale 0 no vetor. E o ponto são os elementos que aparecem acompanhados das variáveis no numerador,
sempre com sinal contrário, né? Então, x igual a menos 5, y igual a 1, e o z, como ele já está igualado a 6, então é z igual a 6. Paralelas aos eixos, né? Então, nós temos aqui, ó, o valor em x igual a 4 e y igual a 3. Então, o x, 4, o y, 3, o z é 0. O vetor, desculpa aqui é vetor, tá? Vai ser 0 no x, 0 no y e 1 no z, porque ela é paralela ao eixo z, tá? Então, esse aqui é vetor. Aqui, nós vamos ter, ó, y igual a 2 e z igual a menos 2, tá? Y igual a 3 e z igual a menos 2, tá? Então, esses elementos que aparecem aqui, ó, são os elementos do ponto. Como não aparece o x aqui, o valor do vetor, ele aparece como 1 em x e os demais elementos tudo 0. Então, quando é paralela ao eixo, o vetor naquela coordenada vale 1, tá? Então, paralelo ao eixo x, então o vetor vai ser 1, 0, 0. Paralelo ao eixo z, o vetor vai ser 0, 0, 1. Se eu disser paralelo ao eixo y, seria 0, 1 e 0.